Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui trazendo um vídeo de análise de toques e cheio de novidades, tanto bons ou ruins para alguns mangás, né? E talvez para os fãs também. Mas, de qualquer forma, eu vou estar aqui analisando o vídeo de toques, a review de toque, né? Da revista Shonen Jump, edição 34, essa semana. Então fica aí até o final do vídeo, caso você queira ver como é para você sair nos mangás, a popularidade e o que essas posições na toque podem influenciar também na obra futuramente. Então me acompanhe, sem muita enrolação, bora para o vídeo. A capa desta semana na revista tivemos One Piece, que voltou de sua pausa, do seu hiato, que teve um mês aí parado. O autor estava meio que ajeitando as coisas para o arco final. Sim, o mangá vai entrar assim no seu arco final, sua fase final, tá bem perto de encerrar. Inclusive foi publicado uma nota dizendo que o autor falou que falta em torno de 3 anos ainda para o mangá terminar, até 2025 o mangá vai estar encerrando. Mas pode ser que demore mais ou pode ser que demore menos, né? Você sabe como é que é o Oda, ele sempre dá aí algumas datas, mas nunca dá certo. Sempre vai para mais e mais e mais. Mas de qualquer forma a gente sabe que o One Piece está bem perto de se encerrar. Não é igual antigamente, quando estava lá em Zou, onde o autor falou que faltava tantos % para terminar e não acabava. Agora a gente sabe que as pérolas estão se encaixando, tá tudo aí encaminhando para o fim. Então One Piece realmente está bem perto de se encerrar. Páginas coloridas tivemos para Sakamoto Days, Ruri Dragon, que teve uma pausa semana passada, agora voltou de vez. Inclusive semana que vem vai ser a primeira toque de Ruri Dragon, então a gente vai começar finalmente a analisar um pouquinho as toques, as posições deles, se ele vai realmente ter potencial. Eu acredito que sim, mas só a minha opinião não basta, né? Só acreditar não basta. Principalmente eu que sou péssimo em previsão, então a gente sempre tem que estar olhando aí realmente o tempo, né, passar para ver se isso vai realmente acontecer. Eu espero que dê certo para Ruri Dragon. Páginas coloridas também tivemos para o One Shot de Shokugeki no Sanji, que inclusive lançou um volume, né, de compilado todos os One Shots de Shokugeki no Sanji. Agora lançou aí, vai lançar, né, o volume. Ausente essa semana tivemos Jujutsu Kaisen, Inyato, Hunter x Hunter, Burn the Witch, Black Clover, que Black Clover vai voltar na semana que vem. Então aguarde aí, semana que vem a gente voltar a ver o Black Clover, que inclusive também vai voltar com seu arco final. Títulos todos não ranqueados, vamos agora para os mangás dessa semana, os mangás ranqueados, que tivemos 15 em último lugar. Dororon. Acho que é inegável que esse aqui é um mangá que vai ser cancelado. Eu jogaria aí até, sei lá, um mês aí até pro mangá se encerrar de vez. Vamos esperar aí, né? Eu espero que agora, quando a nova leva chegar, chegue mais mangás que não sejam somente esses mangás de aqueles Battle Shonen, né, que tem batalhas e tudo mais. A revista, pelo que parece, ele está começando a diversificar um pouquinho mais os mangás. Por exemplo, nessa leva de 2 mangás, tivemos Ruri Dragon e Alinzaria. Parece que a revista está fazendo algo diferente, né? Colocando os comuns Battle Shonen de batalhas, ação, poderes e tudo mais. Porém, ele está sempre lançando também outros tipos diferentes. Tivemos Ruri Dragon agora. Provavelmente na próxima leva a gente possa ter um outro tipo de mangá, talvez algum de esporte. É o que eu espero, né? Que a Jump está precisando realmente de mangá de esporte. Outra coisa, outro mangá que não tem chance de se salvar, na minha opinião, é Earthchild, que está aí na 14ª posição. Outro mangá aí que, na minha opinião, não vai se salvar. Inclusive lançou o volume 2, vai lançar, né, no caso, no mês que vem. Então a gente já vai ficar analisando aí, ver o que se esperar desse mangá. Se essas vendas vão trazer algum efeito positivo, que eu acho que mesmo se o mangá ele conseguir elevar um pouquinho as vendas em relação ao volume anterior, eu acho que já não basta muito. Porque o mangá já não está dando mais resultados. Então eu acho que se ele der frutos agora, vai ser bem tarde para isso. Então, na minha opinião, Earthchild e Dororon são os 2 mangás. Não importa o que aconteça daqui pra frente, eles vão ser sim os próximos cancelados. Na 13ª posição tivemos Undead Unlucky, que esse aqui é um caso diferente. Então, mesmo as posições baixas, eu acho que ainda o mangá tem chance sim de permanecer na revista. E vai ficar aí, eu acho que até o final da obra, então aí não importa o tempo, o mangá ainda vai continuar em publicação. Em 12ª posição, PPP, mangá aí de música, nosso mangá de música aí, queridinho da revista, eu gosto bastante, né? O volume 3 na verdade, que lançou um número de vendas até, na minha opinião, bom, né? Inclusive, vou deixar aí no card, pra você dar dando uma olhadinha no vídeo de análise de vendas, que teve esse de PPP, de outros, Boku no Hero, enfim. Dá uma olhadinha lá, que você vai gostar aí da review, da análise das vendas da semana. PPP é outro mangá aí que eu gosto bastante, curto bastante, apesar de que eu tô um pouquinho atrasado nos capítulos semanais. Mas eu vou adiantar algumas coisas, né? Tem alguns mangás da Shonen Jump que eu tô louco pra ler.
mas eu não consigo organizar as coisas aí para ler. Pipi é um que eu me atrasei, mas logo eu vou estar voltando a ler novamente. Mas em relação à sua popularidade, ele é um que não chama muita atenção, mas eu acho que até então, pelo menos até então, ele não tem chances de cancelamento. Agora, com o encerramento de Dorão e Earthside, algumas coisas têm que ser analisadas, né? Algumas coisas têm que ser colocadas aí em pauta. Porque a gente olhando aqui a Toque, dá pra perceber que tirando Earthside e Dorão, ele é o que vai pro fundo da Toque. Ele é o que mais provável a ser cancelado. Mas, vou estar analisando aí. Temos, por exemplo, o Super Smartphone, que é um novato e não tem posições tão boas. Pelo menos, por enquanto, não é tão boas quanto as primeiras Toques. Mas, ainda assim, ele está bem mais tranquilo que Pipipi. Então, tem mais chance, por enquanto, de se salvar. Mas, mesmo assim, vai estar analisando algumas coisas. Eu acho que, por enquanto, o Super Smartphone está tranquilo. Então, tá de boas para ele. Daqui a pouco eu chego nele. 11ª posição, tivemos Kokusei Kazaku, que é outro mangá aí que, na minha opinião, não faz muita diferença. Mas continua em publicação. A Jump não vai largar esse mangá, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que seja também a mesma situação de Pipipi. Tirando o Earthside e Dorão, pode ser que ele possa cair nas posições. Pode ser, né? Talvez sim, talvez não. Porque semana passada, se eu não me engano, ele recebeu uma posição até alta. Pode ser que a Jump coloque ou não esse mangá nas últimas posições. Nessa posição temos Super Smartphone, que, como eu falei, o mangá ele não está em situação tão crítica por enquanto. Essa foi a posição mais baixa dele, porém não é nada por enquanto muito crítico para o mangá. A gente vai analisar mais um pouquinho e, apesar do mangá já ter mais de 10 capítulos, ou 10 capítulos já gravados, mas já é um número bom de capítulos que ele não estava em posições tão baixas. Então, pelo menos por enquanto, o mangá está tranquilo. Mas vamos esperar pelo menos o volume 1 sair. Se eu não me engano, vai ser lá pro mês de agosto, talvez. Não sei se vai ser mês que vem, provavelmente não. Mas quando sair o volume 1, a gente vai conseguir analisar em relação a vendas, se o mangá tem potencial ou não. Mas se daqui até lançar o volume, o mangá já cair as posições de toque, tá lá nas últimas posições, a gente já pode tirar uma conclusão que talvez não tenha um futuro com esse mangá. Mas por enquanto o mangá está tranquilo na toque. Na 9ª posição tivemos uma estreia bem ruim. Aliens Arya estreou numa posição muito, mas muito baixa. Quer dizer, não tão baixa assim, mas é algo bem crítico. Os mangás que sempre estreiam nessas posições costumam logo cedo despencar rapidamente. Um grande exemplo é, por exemplo, Red Hood, Neru, que eles começaram mais ou menos nessa média e logo despencaram. Se eu não me engano, Red Hood começou por aí, um pouquinho mais de cima, mas por aí. Outros exemplos aí que eu posso dar é com respeito a Zip Man, que acho que Zip Man é um mangá lá de início de 2020 ou 2019, que ele foi um flop total, onde já praticamente no primeiro capítulo o mangá começou lá nas últimas posições, e daí foi só para baixo. Então o mangá foi um flop total de popularidade. A Lenzária começou mais ou menos, mas lembrando a sua primeira toque. Vamos torcer aí que nas próximas 3 ou 4 ou 5 semanas ele ainda permaneça nessa média daí pra cima. Eu ouvi falar que os capítulos mais atuais melhoraram bastante. Eu ainda não voltei a ler, que como eu falei, tá bem bagunçado minha leitura de mangás, eu leio bastante e tá aí na lista, mas eu vou voltar a ler a Lenzária. Principalmente, né, porque o mangá tem poucos capítulos ainda, então a gente acompanha bem mais rápido. Mas a Lenzária pode ter o potencial para conseguir se manter, pelo menos na média aí, mas a gente não tem dados suficientes para a gente tirar essa conclusão. De qualquer forma, vamos estar analisando aí. Na 8ª posição, a Kanbanashi, que esse aqui, por mais que ele caiu um pouquinho, não é algo preocupante, pelo menos ao meu ver, porque o mangá faz um sucesso muito grande. O volume 2 já vai ser lançado no mês que vem, e o que a gente espera é que o aumento de vendas cresça ainda mais, que as vendas aumentem muito mais. É o que eu espero, né? E é o que o mangá está propondo a fazer, pela sua popularidade que ele está tendo, pelo apoio que ele está tendo. Então tudo está influenciando para o mangá ser um sucesso total. Eu nunca pensei que eu veria aquele Banashi sendo um sucesso tão grande, porque as minhas primeiras impressões dele não foram tão boas. Mas realmente o mangá conseguiu mostrar um potencial muito bom. Eu espero realmente que ele consiga aí fazer um sucesso maravilhoso aí na revista. Acho que o preconceito que eu tive nos primeiros capítulos foi o mesmo que eu tive, por exemplo, com Shokugeki no Soma. E por ser um mangá de culinária e todas essas coisas, eu nunca tive vontade de ver essa obra.
mas eu vi e achei bom. Apesar do final ter sido muito ruim, horrível, mas pelo menos a história, né? Pelo menos foi até legal. Os personagens, tudo carismáticos, a maioria, né? Pelo menos. A Kanabanashi eu tive a mesma sensação. De uma história que não parecia que ia desenvolver algo bom, algo legal. Principalmente uma obra que é publicada na Shonen Jump, mas conseguiu me chamar bastante atenção. Realmente os potenciais da Jump estão começando a mudar. Os mangás de ação, de batalhas, estão ficando mais genéricos, estão ficando mais pra lá. As pessoas estão agora querendo temas novos, diferentes, e que na minha opinião realmente alguns deles propõem algo bem legal. Eles não tendo personagens extremamente overpowers, com poderes e tudo mais, mas realmente está começando a ter um desenvolvimento, a ter um apoio, uma atenção a mais desse tipo de mangá. E até legal, né? Na sétima posição, Yozakura Family, que esse aqui é um mangá que tá uma situação bem difícil de crítica, mas eu acho que isso não é risco de cancelamento. Por enquanto, eu falei algumas semanas atrás que o mangá, se ele continuasse recebendo posições baixas, poderia resultar em cancelamento, em quedas e tudo mais, mas ele não recebe posições baixas com tanta frequência, então ele ainda, por enquanto, vai se manter na revista. Ainda tiver mangás com situações bem piores, e o que é o que está acontecendo, né? Como Earthchild e Donodoron, que são grandes exemplos aí, e outros que ainda estão aí tentando sobreviver, como PPP, tá ainda querendo mostrar seu potencial, Super Smartphone, Alenzara, que é um novo aí, e Rudy Dragon, que semana que vem vai mostrar aí a sua primeira posição nas toques. O Yozakura Family, por mais que as vendas estejam em queda, por mais que a popularidade dele não seja a melhor da revista, ele ainda pode se manter firme na revista. E na sexta posição, Bokuto Roboku, que por comentários, mangá aí, falo quase toda semana isso, o anúncio do anime fez a revista apoiar mais o mangá, então ele vai sempre permanecer nessas médias de 5, 6, 7, 8, às vezes sobe, às vezes desce, mas ele vai continuar a publicação pelo menos até o anime entrar em exibição. Na quinta posição, Witchwatch, que também é um outro mangá de comédia, mas que na minha opinião ele é meio lá meu cá, apesar de que ele não é tão uma comédia mais pastelona, vamos dizer assim, como o Bokuto Roboku, mas ele apresenta uma história, né, pelo menos. Uma história sequencial, não episódica, como é Bokuto Roboku. Mas mesmo assim, ele tem sempre esses capítulos mais episódicos e tudo mais. Já cheguei a falar isso uma semana, não vou repetir tudo novamente. Mas Witchwatch, quando ele se concentra na história, é bem legal. Apesar das comédias também ser bem legal, eu não estou acompanhando semanalmente, então não posso falar detalhadamente sobre a história. Mas Witchwatch, ele, na minha opinião, ele pode sim, pelo menos em questão de roteiro, de história, apresentar algo bem mais legal do que ele está apresentando. Pelo menos na minha opinião, né? Na quarta posição tivemos o Mestre aqui. Isso aqui eu não esperava essa posição alta, porque você que está acompanhando as talks toda semana, ou pelo menos algumas semanas, já sabe que o Mestre ele não está recebendo tantas posições tão altas. Isso pelo conta de que a revista está querendo apoiar mangás com mais potencial, que tem duração mais longa, né? Potencial para durar mais tempo. Porque o Mestre está quase encerrando, pelo menos é o que dá para aparecer. Eu não acho que ele vai durar até o anime entrar em exibição. Pelo menos pode durar até pelo menos perto aí, dependendo de quando o anime vai estrear também, né? Que não acho que vai ser no início do ano que vem. Vai ser lá no final. Vendo a questão, por exemplo, que o anime foi anunciado praticamente no meio desse ano. Então, eu acho que pode ser assim. Mas tudo pode acontecer, né? Vai que esse arco final aí seja bem mais longo do que a gente está pensando. Mas essa posição alta foi algo que me surpreendeu. O que eu não acho que vai acontecer semana que vem. Pelo menos, na minha opinião, não. Agora, no nosso top 3 da semana, tivemos em terceiro lugar Delusion Samurai, outra surpresa essa semana. O que dá pra me perceber é que toda vez que lança um volume novo de Delusion Samurai, a Jump joga o mangá pra cima. Dá pra quarta, terceira posição. Aconteceu isso quando lançou o volume anterior, e essa semana aconteceu a mesma coisa. Então, Delusion Samurai aí, ele tá recebendo apoio, pelo menos da revista, né? A revista pelo menos tá mostrando que se importa com o mangá quando lança os volumes, assim, quem sabe divulgar mais o mangá e divulgar mais os volumes e vender mais, né? Pelo menos a Jump tá querendo empacar esse sucesso em Delusion Samurai. E na segunda posição, My Hero Academia, que teve um capítulo até bem legal. O mangá de Boku no Hero tá tendo um potencial bem grande, nesse arco pelo menos, começou bem fraquinho, mas tá mostrando pelo menos bons resultados. Eu espero que continue assim, continue a melhorar, porque tem potencial para melhorar. E vamos aí esperar por melhores resultados aí no mangá. E na primeira posição, uma surpresa para mim, que foi a Onohako, ou Bull Box. Que esse é um outro mangá aí que tá na minha lista. Tô louco pra ler, tem uma galera aí nos comentários que tá
Tá quase aí me batendo pra me ler esse mangá, mas eu vou ler o Blue Box ao Nohaku e tirar minhas conclusões sobre a história, sobre o mangá, porque eu gosto bastante de mangá de romance e principalmente esses romances assim mais tranquilos, né? Que não é comédia romântica no caso, não leva mais pra comédia e tudo mais, essas coisas, muitos mangás levam, mas é um mangá mais tranquilo, pelo menos aparenta ser, né? Em questão de popularidade, Blue Box nem se fala, né? Faz sucesso, então tem potencial para crescer mais ainda. Só tá faltando uma coisinha, um anime, e que eu espero que até fim do ano, tanto ele como o Sakamoto Days aí já tem aí pelo menos um anime anunciado aí, o que não é impossível pelo sucesso que eles estão tendo. Então vamos só esperar esse sucesso aí resultar em um anime. Na semana que vem teremos a capa da revista One Piece mais uma vez. Teremos também páginas coloridas Black Clover e Yozakura Family. E também um one shot que não foi dito o nome dele. Então, Jujutsu Kaisen vai estar de volta na semana que vem. Então, vamos só aguardar o mangá. Como eu falei, eu pretendo voltar a ler os mangás da Jump, que como eu já havia dito, tem alguns que eu não leio, alguns que eu estou atrasado, como Sakamoto Days, PvP, como eu já falei, Blue Box, que eu só li os 10 ou 12 primeiros capítulos e parei, mas pretendo voltar aí. Deixa nos comentários aí o que você está achando dos mangás da Jump que você está lendo e qual é o seu mangá favorito da Shonen Jump atualmente. Deixa nos comentários, deixa o like se você não deixou aí durante o vídeo, isso apoia bastante o canal, e se inscreve, porque a gente está querendo bater 400 inscritos, pelo menos até o fim do ano, que eu sei que é possível, com sua ajuda, com seu apoio, beleza? Então, obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.